Fala, nação rubro-negra, se liga aí nas notícias do Mengão. Bruno Henrique está livre no momento aí de julgamento do STJD. Presidente BAP fala aí da renovação de contrato do Felipe Luiz. Eric Pulgar volta aos treinos do Flamengo. Isso e muito mais aqui no canal Fla Oficial 19, o canal que fala do Flamengo. Nação, antes da gente continuar com esse vídeo, como de costume, queria que você deixasse aí o seu inscrito, o seu joinha. No final do vídeo também você pudesse compartilhar e comentar a notícia do Mengão. É aqui embaixo, é de graça e você não paga absolutamente nada. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você gostou dos nossos conteúdos e vai recomendar nossos conteúdos para outros flamenguistas estarem também por dentro de notícias do Flamengo. E também você ajuda a fortalecer nosso canal e também você ajuda a promover, a fortalecer ainda mais a instituição Clube de Regatas do Flamengo. Tá bom, nação? Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Nação, vamos falar de coisa boa aí, né, gente? Começar o vídeo falando coisa boa. Bruno Henrique aí, no atual momento, está liberado aí, né, numa questão aí do STJD. O jogador não vai passar pelo plenário, né, pelo pleno do STJD nesse momento, né, que vai ser marcado amanhã, julgamentos de vários processos. E o Bruno Henrique aí, né, o medo da gente era que o julgamento dele estivesse em pauta, né, para que ele pudesse vir ser julgado amanhã, no próximo dia 10 ele pudesse vir ser julgado. Mas porém, o Bruno Henrique não vai aparecer aí para ser julgado e vai continuar liberado aí, né, pelo STJD para continuar jogando os jogos nacionais, né? O Bruno Henrique tem sofrido está respondendo na justiça aí por a questão da, todo mundo sabe, naquele jogo que está sendo acusado por questão de manipulação de resultado, que recebeu um cartão amarelo e foi suspenso, né, no jogo contra o Santos. E o que ocorre, gente, é que o jogador também, além de estar respondendo pelo STJD, também pode responder também na Conmebol. A situação do Bruno Henrique aí nesses últimos tempos está complicado com a justiça, né? Parece que os caras estão, parece que existe até uma perseguição contra o jogador. E porém, segundo a reportagem aí, as informações do setorista Renan Moura, trouxe informação que cobre o dia a dia do Flamengo. Ele diz assim: com o adiantamento do camisa 27 do Mengão permanece apto a atuar normalmente, né, em jogos do Flamengo aqui no futebol nacional, já que o jogador aí está amparado aí pelo efeito suspensivo que o Flamengo entrou com esse recurso e foi respondido aí. Então o Gesso continua atuando nas competições nacionais. Gente, vamos falar sobre a renovação de contrato do Felipe Luiz, né? Segundo as declarações do presidente do Flamengo, o BAP deu as seguintes declarações aí falando a respeito da renovação de contrato do nosso treinador, do Felipe Luiz, né? Pois é, todo mundo sabe que o Felipe Luiz é um treinador muito bom, é um cara muito dedicado naquilo que ele faz, né? Não é à toa que ele fez o Flamengo ser campeão aí da Copa do Brasil do ano passado, da Supercopa do Brasil. O Flamengo foi campeão também carioca. E o Luiz BAP deu uma excelente declaração que trouxe um otimismo para nós, torcedor flamenguista, né, que o interesse do Flamengo em querer ficar com o Felipe Luiz. Ele deu a declaração que disse que isso não depende só de um lado, né? Não depende só de uma parte, depende também da outra parte também. Ele deu a seguinte declaração que diz assim, gente: esse processo nunca depende de um só lado, né, de um lado só. Se depender do Flamengo, ele vai ficar. E ele diz que quer ficar. Então, eu acredito que a gente tenha totais possibilidades de isso acontecer. Mas não são muitas coisas que têm que ser consideradas. Ele diz que tem muitas coisas que têm que ser, na verdade, consideradas. E o que faz um casal permanecer casado é a vontade dos dois lados, né? Nos dois momentos certos. Até agora nós temos esse alinhamento, né? Mas, sinceramente, que ele fala, é muito importante, né, pensar no jogo contra o Botafogo, né, que vai ser na próxima rodada, no próximo dia 15. Mas ele deixou bem claro aqui, gente, que o Flamengo tem sim interesse de renovar o contrato com o Felipe Luiz, né, e o Felipe Luiz também tem o interesse também de renovar o seu contrato com o Flamengo, né. O Felipe Luiz já deu uma contraproposta aí para ser mais avaliado com cuidado, com carinho, como foi a situação também do Arrascaeta também, né. Ou seja, acreditamos que depois que o Flamengo renovar o contrato com o Arrascaeta, eu acredito que o contrato também do Felipe Luiz também vai ser renovado. Lembrando que o contrato do Felipe Luiz termina agora no final desse ano, e o Flamengo quer renovar por mais um ano e também se estender até o final também de 2027. Então vamos torcer para que deixe tudo certo e que o Felipe Luiz conquiste o brasileiro e também conquiste a Libertadores para dar moral para o treinador e ele permanecer no Flamengo por muito tempo aí, porque esse é o desejo da nação e do Felipe Luiz também, eu acredito nisso também, e do Flamengo também. Esse é o interesse do Flamengo, ficar por muito tempo com o Felipe Luiz, tá bom, gente? Outra informação também que eu quero trazer para vocês, gente, é sobre a situação aí do Eric Pulgar, que voltou aí a treinar
com o elenco principal do Flamengo. Pois é, além do Saul ter voltado, Eric Pulgar aí vai ser um reforço para o próximo confronto contra o Botafogo dia 15. E o jogador vai brigar por posições aí com o Saul, com o Jorginho, com o De La Cruz, enfim. Acreditamos nisso, que o Eric Pulgar vai retornar, né, claro, aos poucos, não vai chegar lá jogando, sendo titular, porque o cara tá voltando de uma fratura, né, gente? Então, total cuidado com o Eric Pulgar, mas ele voltou a treinar e ele vai continuar aí, né, no elenco principal e vai já estar ali na lista dos relacionados contra o Botafogo, contra o Palmeiras, contra o Racing da Argentina e até o final da temporada aí acreditamos que vai dar tudo certo aí para o Eric Pulgar. Então, gente, acreditamos sim que o Eric Pulgar vai estar à disposição do técnico Felipe Luiz para aí o restante da temporada, tá bom, nação? Outra informação que eu quero trazer para vocês, gente, é sobre aí a situação do Gesso na Rússia, né? Portas fechadas com o Mbappé aí para com o jogador o Gesso. Pois é, enquanto as informações que nós apuramos para vocês aqui, segundo as informações do Fabrício Lopes, né, crédito aqui o jornalista Fabrício Lopes, do canal Resenha do Fla, que trouxe informação de que o Flamengo aí, na gestão do Mbappé, vai ficar de portas fechadas para o Gesso. O Gesso não vai ter, né, caminho para voltar para o Flamengo enquanto o Mbappé ser presidente aí, segundo o jornalista trouxe essa informação, né? Por quê? Porque o Gesso optou em querer ir para a Rússia. Já faz 45 dias que o jogador não está atuando, né, ali como jogador principal, e o jogador aí, né, acredito que pretende até um dia voltar para o Brasil. Já houve rumores que ele estaria negociando com o Palmeiras, mas ninguém sabe se realmente de fato ele está ou não negociando com o Palmeiras. Se ele viesse, o Palmeiras seria uma grande trairagem, né, da parte do Gesso. Mas aí, gente, segundo as informações apuradas sobre o jornalista Fabrício Lopes, aí, que está ali sempre no dia a dia do Flamengo, trouxe informação de que enquanto tiver a gestão do Mbappé, o Gesso não vai voltar para o Flamengo. Revelou que o time russo não deve vender também o jogador. A reportagem apurada pelo Bola VIP Brasil, com fontes do jornalista Fabrício Lopes, diz assim, que o Flamengo não tem interesse de trazer o jogador. E também, gente, o Zenit também não tem desejo de negociar o Gesso para a próxima temporada aí, né? E o Flamengo também não tem o interesse também de de repatriar o Coringa para a próxima temporada. Então, o Gesso fez a escolha dele, estava bem aqui no Flamengo, estava sendo destaque, era titular na seleção brasileira, era titular absoluto no meio de campo do Flamengo, mas quis ir embora para a Rússia, então fazer o que, né? Se quiser vir, pode vir, mas não, por enquanto, para o Flamengo. E você, torcedor do Flamengo, o que você acha disso? Você concorda com isso? Ou você acharia que o Flamengo deveria, sim, abrir as portas novamente para o Gesso voltar a atuar aqui? Então deixe seu comentário aqui embaixo. Não deixe também de compartilhar e comentar a notícia do Mengão, porque isso aqui é Flamengo.